Com entrevista, estamos em linha com o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira. Presidente, seja muito bem-vindo à CBN Paraíba, um ótimo dia para o senhor. Bom dia, é um prazer falar com você e com seus ouvintes. Estamos aqui à disposição. Presidente, o partido tem vivido uma crise interna aqui na Paraíba. Começo te perguntando se esse impasse já foi resolvido. Inclusive, o senhor se encontrou ontem com o governador da Paraíba, João Azevedo, e com o presidente do partido aqui no nosso estado, Gervásio Maia, deputado federal. O que foi que saiu dessa reunião? Esse problema realmente foi resolvido, esse impasse interno? Veja, primeiro eu peço permissão a você para discordar da caracterização como uma crise. Eu não considerei propriamente uma crise, não é? Digamos assim, pode haver alguma divergência na forma de condução das coisas, mas não é propriamente uma crise, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar separadamente, tanto com o governador João Azevedo quanto com o líder, e depois com eles juntos, ontem aqui na sede nacional do PSB. De maneira que eu achei que a conversa foi uma conversa muito franca, em primeiro lugar, que eu acho que a coisa melhor que existe é cada um ter a lealdade de falar com franqueza os temas que estão em debate, e depois a solução encontrada, que eu também achei que foi uma solução bastante razoável. De modo que entre o presidente, o deputado, e hoje líder da nossa bancada aqui na Câmara dos Deputados, Gervásio Maia, e o governador, desde que o governador retornou ao PSB, todos sabem que ele foi eleito pelo nosso partido também, teve um período fora em função, aí sim, de uma crise realmente que teve entre ele e o ex-governador Ricardo Coutinho. Aquilo sim eu considero foi uma crise que até justificou a saída dele, e depois felizmente ele voltou. Então tivemos uma conversa muito franca, e assim, nessa conversa se estabeleceram alguns critérios para convivência e para decisões que exigem rapidez agora nesse processo final de mudança de partido, de janela partidária, que vai até o início o dia 6 de abril, de maneira que ficar esclarecidas e conversas mais frequentes para definir essas questões, e que o governador daria a última palavra nos impasses, eventualmente em escolhas que precisam ser feitas nos municípios, por um lado, e também se fomos mais adiante e falamos sobre a hipótese e deixamos certa a hipótese de haver um congresso do partido após as eleições municipais, lá para novembro, dezembro, mais ou menos por aí, não ficou a data fixa, mas é após o segundo turno das eleições municipais, e neste congresso, naturalmente, será eleita uma direção definitiva, e aí admite-se que haver digamos assim, a alternativa de poder partidário, como ocorre com frequência em nosso partido, e claro que vai acontecer aí também, isso tudo dentro de um clima de bastante entendimento, e eu considerei, até posso dizer, que de harmonia. Presidente, quais foram os impasses que foram colocados à mesa nessa conversa com João e Gervásio? Foi Santa Rita, foi João Pessoa, foram as decisões que estão sendo tomadas pela direção estadual? Quais os impasses que foram colocados à mesa e que o senhor disse que agora não existe mais nenhum? Não estou dizendo que eles não existem, estou dizendo que foram encontrados mecanismos para equacioná-los, né? Quais, por exemplo? Há por exemplo, uma necessidade, se constata isso, de encontros mais frequentes entre a direção partidária e o próprio governador. Porque, como todos vocês sabem, vocês são analistas de política e sabem tanto quanto eu, até mais, que nos municípios sempre tem grupos em disputa, e muitos, e às vezes quem está no governo, um partido do governo, tem que fazer escolhas. E essas escolhas elas precisam ser partilhadas com a direção partidária e o próprio governante, porque as escolhas também têm implicações políticas para o governo, para o governador, etc. Então, uma das coisas que se falou foi isso, que precisava ter que estava faltando, assim, mais conversa, mais consulta, para que as decisões fossem mais ágeis e, ao mesmo tempo, mais sintonizadas com o governador e com o seu grupo. De maneira que isso foi estabelecido, que haverá reuniões com mais frequências e que o governador dará a última palavra nos lugares onde houver
algum tipo de impasse que precise de uma decisão partidária, mas ele será consultado em todas e dará a solução para todas esses impasses eventualmente que surjam ainda, né? Como aconteceu propriamente lá em Santa Rita, não foi propriamente um impasse, havia um grupo que está afiliado, mas há outras hipóteses que precisam ser examinadas, não há decisão, inclusive, sobre Santa Rita, pelo que eu entendi. Há análise da situação ainda para definir o que vai fazer. O que o partido fará na eleição de 2024, nesse município, foi o que eu entendi. De maneira que esse foi um dos temas, né, que eu acho que foi bem equacionado à medida que se admitem mais conversas, mais reuniões, a ampliação de diálogo para que se solucione de uma maneira harmoniosa. Nós estamos conversando com o presidente nacional do PSB, o Carlos Siqueira. Presidente, Carol Santos, em Campina Grande, tem uma pergunta para o senhor. Pois não, pode falar. Presidente, bom dia para o senhor. O mandato do deputado Gervásio, né? Bom dia. O mandato do deputado Gervásio Maia no PSB, aqui da Paraíba, termina no próximo mês. Haverá alguma mudança ou o senhor garante que Gervásio continuará na presidência? Não, o que se acertou foi o Congresso Estadual do partido. Porque atualmente o PSB está presente em praticamente todos os municípios, mas com comissões provisórias, e essas comissões provisórias não tiveram ocasião de fazer uma filiação. Então vai se estabelecer um número mínimo de filiações por município, de acordo com o número de eleitores, para que o partido possa, após as eleições municipais, fazer o seu congresso estadual. E no seu congresso estadual, aí sim, será lá para novembro, em diante, ou dezembro, o congresso estadual vai eleger uma direção, e pode ser uma direção nova, e o governador tem interesse em ser o presidente dessa direção, é um direito dele, é legítimo. O deputado não se opõe a isso, o deputado quer estar em sintonia com o governador, não é a intenção dele estabelecer um conflito, e claro que para o governador o mais importante é que ele possa desenvolver um processo que seja um congresso com decisões, pode-se dizer até unânimes, porque o partido vive um momento muito bom no estado da Paraíba, cresceu substantivamente nesse período do retorno do governador e também do desempenho do mandato do deputado Gervásio Maia, de maneira que ele só tem pontos positivos, não tem por que transformar uma agenda tão positiva do que ocorre com o PSB na Paraíba em uma agenda negativa, porque não há razão para isso. Presidente... E quando há uma divergência aqui, outra ali, que é natural de um partido democrático como o nosso, se procura equacionar pela via do diálogo, como aconteceu nos dias de ontem aqui em Brasília, entre os dois, o deputado e o governador, e o presidente nacional do partido. Presidente, Felipe Nunes falando, já agradecendo mais uma vez por sua atenção conosco. A gente sabe que o PT e o PSB têm uma aliança no âmbito nacional, mas aqui em João Pessoa os partidos caminham para projetos distintos, já que o PSB apoia a reeleição do prefeito Cícero Lucena e o PT tende a ter uma candidatura própria. O senhor acha que é possível que ambas as legendas estejam de alguma forma juntas aqui na capital ainda? Nesta eleição, acho muito difícil, né? Porque o PT tomou uma decisão na eleição de 2022 que, a meu ver, me pareceu equivocada, né? E eu avisei isso diretamente na época ao presidente Lula. O senhor vai apoiar, o seu maior palanque é o do governador João Azevedo do PSB, inclusive a parte do PT mais representativa, que eram os dois prefeitos e o deputado federal, estavam no nosso palanque, e o PT oficialmente estava no palanque de outro candidato que eu disse a ele que seria o menos votado. Não foi o menos, mas foi quase o menos, né? E que também estaria apoiando um candidato ao Senado que era inelegível. Mas foi uma decisão do PT, querer assistir nacional, não foi nem do PT local, porque o PT local, em grande medida, estava mais sintonizado, o PT real estava mais sintonizado com o governador Azevedo e com o PSB, e, portanto, isso também gera consequências. Na medida que não recebemos apoio, fica difícil. A vida política é uma vida de reciprocidade, né? De recebemos apoio, por um lado. Por outro lado, há um parceiro do PSB que é o prefeito da capital, o prefeito Cícero Lucena, que tem sido um parceiro valioso e que é candidato à reeleição e que já há um compromisso
do governador e do próprio partido em apoiar a sua reeleição. De modo que o PT pode ter o seu candidato, é um direito do PT, é democrático, é necessário que tenha suas candidaturas, mas muito dificilmente, eu não creio que tenha, é uma decisão local, mas não creio que tenha o apoio do PSB nessas eleições. Acho muito difícil que isso venha a ocorrer, para não dizer impossível, em função desse histórico recente do nosso partido aí na Paraíba e em João Pessoa também. Presidente, bom dia. O senhor falou agora há pouco que o governador João Azevedo, de alguma forma, externou esse desejo de presidir o partido aqui na Paraíba. Esse era um ponto de divergência também. E eu pergunto, é possível que João Azevedo assuma, já que tradicionalmente o partido nos estados é presidido por um deputado estadual ou um senador? Aqui na Paraíba, pode-se abrir uma exceção para que o governador João Azevedo assuma o comando partidário? Não, mas aí a decisão de assumir ou não é do Congresso, né? O Congresso vai acontecer, como eu disse há pouco, no final do ano, deste ano. Então, vão fazer os preparativos para a organização de um Congresso, já que o PSB da Paraíba cumpriu a cláusula dos 5% que o Estatuto do PSB estabelece, portanto, tem o direito de fazer o Congresso. E isso também não gera nenhuma insatisfação, porque o deputado Gervásio não se opõe a isso. Apoia integralmente essa hipótese, e ele está integrado e quer continuar integrado no apoio ao governo, não está... Mas o governador João Azevedo externou esse desejo ao senhor de presidir o partido aqui na Paraíba. Sim, externou. Ele acha, em função de dar maior estabilidade, depois tem a perspectiva, nós não podemos esquecer, que ele vai sair do governo, faltando 9 meses para o final do mandato, porque acho que é uma disposição dele de disputar o Senado Federal e um incentivo da direção nacional que quer essa disputa e vai apoiá-lo assim de maneira bastante expressiva para que ele possa conquistar essa cadeira no Senado Federal. E o senhor acha que ele também ficará, digamos, mais livre para se dedicar ao partido e à sua própria eleição e a eleição no PSB de modo geral, para que o PSB, que agora se prepare, e essa eleição eu considero preparatória para a de 26, possa também sair fortalecido nas eleições de 2026, com um senador federal e com um senador da República e com pelo menos 2 deputados federais. Então esse é o nosso projeto e é isso que nós vamos apostar, e acho que para isso não há divergência. Tanto o governador como o senador, nesse ponto, estão convergentes. E, claro, num partido democrático sempre pode haver, e é salutar, divergências. O importante é que as divergências eventuais que venham a existir, se é que virão, elas possam ser equacionadas pelos mecanismos democráticos que existem no próprio Congresso, nas normas de convivência que o Estatuto, o regimento do PSB oferecem para que se solucione essas questões quando elas aparecerem e se aparecerem. Presidente, uma última pergunta. E o senhor, pessoalmente, como presidente nacional, entende que é importante que o governador João Azevedo seja o presidente do partido numa disputa ao Senado, já que ele vai ter que sair do governo e organizar a própria campanha e também ser influente nesse processo? Veja, ele é a maior liderança política hoje da Paraíba, tem um governo exemplar, um governo de grandes realizações em todas as áreas. Se você olhar para a saúde, se você olhar para a educação, se você olhar para a infraestrutura da Paraíba, se você olhar para a ciência e tecnologia, você vai ver um Estado que vem se desenvolvendo muito adequadamente e com muito sucesso. E quando você olha, para não dizer é gasto sim, mas é tudo dentro de um respeito à política não digo de austeridade fiscal, porque não se trata de austeridade, eu não gosto dessa palavra, mas assim, de respeito às normas fiscais, quer dizer, um dos estados mais bem avaliados do ponto de vista pelo próprio Ministério da Fazenda, preparado com crédito para fazer empréstimos internacionais, ou seja, é um estado está entre os melhores, se não o melhor, do ponto de vista fiscal. E do ponto de vista administrativo e político também tem sido um sucesso. Então não há razão nenhuma para que uma liderança dessa não possa ser prestigiada. E prestigiar uma liderança não desprestigia as demais. Não é porque o deputado
Gervásio tem feito um excelente trabalho, tornou-se o líder da bancada, que é uma função muito importante para aqui no parlamento, principalmente pelo partido estar na base do governo, ter o vice-presidente da República, o ex-governador Geraldo Alckmin, e ter um projeto de crescimento mais expressivo para 2026, é natural. E nos estados, diferentemente do que foi dito, não sei se foi você, mas me permite uma pequena correção, é que no PSB tanto pode ser governador como deputado. Pois agora no Maranhão eu nomeei, faz menos de 2 meses, o governador como presidente do partido lá também. O governador expressou esse desejo. Nem sempre todos os governadores expressam desejo. Por exemplo, no Espírito Santo tem um governador. Lá não é ele que é e nem é deputado. É uma pessoa sem mandato que é o presidente do partido no Espírito Santo. Então são situações, cada local tem uma situação específica. Mas nos locais onde o governador expressa e se dispõe, né? Porque isso é uma tarefa, isso não é uma tarefa árdua presidir partido, né? Se dispõe a essa tarefa, eu acho que não se pode negar isso, porque o governador, naturalmente, é o líder político principal no Estado e se ele se dispõe a fazer isso, só fortalece o partido. Presidente, para encerrar, nos permita... Infelizmente, o nosso deputado não se opõe a esse fato. Presidente, para encerrar, nos permita uma pergunta de âmbito nacional. Pois não. Repercute, inclusive, na imprensa uma foto que está no seu WhatsApp, que é formada por soldados israelenses. Isso Sim. Se trata de uma solidariedade ao Estado de Israel, e qual a avaliação que o senhor faz da postura do governo brasileiro em relação à guerra? Veja, isso é uma solidariedade pessoal. Eu, pessoalmente, sou muito ligado à cultura judaica e ao Estado de Israel, e sempre fui um defensor também da ideia de 2 Estados, assim como os israelenses. O Estado palestino não existe porque no dia seguinte à independência de Israel, 7 exércitos árabes, prometendo jogar os judeus no mar, invadiram um país que não tinha nem exército e declararam sucessivas guerras, pelo menos 4 ou 5 que eu me lembro assim. Se quiser eu posso citá-las, se houvesse tempo. E Israel, porque não aceito a existência de Israel. E esse grupo Hamas, um grupo tenebroso, um grupo terrorista que merece todo o repúdio de todo mundo que minimamente é democrático, pensa de forma democrática, precisa ser eliminado para que Israel jamais possa ser vítima de um novo ataque terrorista tão infame quanto foi esse que aconteceu recentemente. Então isso não é nenhuma posição do PSB, é uma posição minha, pessoal, que eu sempre expressei e expresso com muita alegria, porque sempre me colocarei de forma muito decisiva e incisiva contra o terror, seja lá onde ele agir. E acho a posição do governo brasileiro equivocada em condenar, em fazer uma comparação entre o Holocausto, o tratamento que Hitler deu aos judeus e o que se está acontecendo na faixa de Gaza. Tudo que está acontecendo na faixa de Gaza é profundamente lamentável, mas é preciso lembrar que os terroristas usam homens, mulheres, crianças e doentes como escudo humano em escolas, hospitais e etc. De maneira que é preciso que se veja os 2 lados e veja que o grande culpado por essa guerra é o tal do tenebroso grupo terrorista chamado Hamas. Queria agradecer o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, que falou sobre esse encontro ontem que teve com o governador João Azevedo e com o deputado federal Gervásio Maia, também sobre os próximos passos do PSB aqui na Paraíba. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Um ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço. Um grande abraço, Felipe Nunes. Bom dia para você e todos os seus ouvintes. Um abração. A gente vai...